Nesse conteúdo nós vamos falar das gigantes da Bolsa Brasileira, Vale, Mineradora Vale, tem Petrobras também, Banco do Brasil, tem pagamentos de dividendos, atenção na Datacort para você que tem as ações de Banco do Brasil e também Petrobras. Vamos falar muito mais, né? O dia delas aí, temos notícias importantes, positivas e também negativas, é isso que nós vamos compreender. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Thiago, se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte, é gratuito, deixa o like também, deixa os seus comentários. A gente começa entendendo aqui um pouquinho o que está acontecendo, né? Tivemos aqui novamente aí desentendimentos entre ali Estados Unidos e o Irã, né? Naquela questão ali do conflito que não parece ter fim tão cedo, né? Isso vai elevar principalmente o barril de petróleo, que a gente está acompanhando já as altas, e também as expectativas de inflação, não só nos países desenvolvidos, mas também pelo mundo. Então isso afeta de maneira geral não só os países aqui, Estados Unidos e Irã, mas também os países aí ao redor do mundo. Ou seja, nós dependemos muito de combustível, né? E petróleo não é só gasolina nem diesel, é também outros derivados que têm uma infinidade de produtos. E aqui, a princípio, as suspensões ou paralisações dessas negociações podem trazer aí, inclusive, né, aumento da questão de juros do longo prazo. Então você tem um cenário de inflação, expectativa de juros maiores por um período mais alongado. Quando você fala hoje das empresas de petróleo, isso é bom de um certo momento, porque ajuda na geração de receita, mas você vai pesando principalmente ali quando você olha a fundo a inflação, que é o aumento dos preços de combustível, principalmente gasolina e o óleo diesel. Quando a gente olha hoje aqui a cotação do barril de petróleo, a gente vai acompanhar que existe uma alta, né? Vem avançando aqui, ó, o barril de petróleo, mais de 4%, aqui está bem volátil hoje a cotação do futuro de petróleo. Isso está mostrando principalmente a questão ali desses envolvimentos entre os Estados Unidos e o Irã. A gente acompanha aqui, você vê a volatilidade, 4%, atualmente é a região próximo de 95 dólares o barril de petróleo futuro. Aqui que é importante eu e você entender, quando você tem esse movimento, uma cadeia de produtos, né, infinidade de produtos, principalmente logística, transporte, tende a encarecer os demais itens, né, principalmente alimentação, outros produtos que dependem muito do transporte que utiliza os combustíveis. Então você tem aqui um agravamento quando você olha do cenário do ponto de vista inflacionário, né? E o Brasil, você sabe, né? Os combustíveis têm um peso grande dentro hoje da cadeia de distribuição de produtos, né? É muito feito de forma através dos veículos de transporte terrestre, né? Ferroviário, e também os transportes rodoviários. Então você tem hoje um agravamento dentro da logística de transporte de alimentos no Brasil e pode aumentar a inflação. Quando você olha hoje o cenário da Petrobras, inclusive, ela anunciou agora que teve uma redução aqui, ó, no óleo diesel, que é justamente para compensar, né? Você tem aqui hoje uma redução importante dentro desse momento. Então, aqui, a Petrobras anunciou inclusive um subsídio, né, ao preço do óleo diesel, que é o principal combustível de transporte, tanto ferroviário, né, e também o transporte rodoviário. Então, essas modalidades utilizam muito óleo diesel, caminhões, né, ali os trens, né, os transportes que utilizam o óleo diesel tendem a ganhar com essa diminuição dos preços, né? A redução aqui, a Petrobras anunciou 35 centavos por litro, né, no preço aqui do diesel que é vendido às distribuidoras. De uma certa maneira, isso dá uma aliviada na questão da inflação de forma momentânea, mas isso pode também afetar o caixa, né, da companhia, ou seja, ela está dando um subsídio, vai ter que tirar ali do caixa dela também. Então é um ponto de alerta, mesmo com as altas hoje do barril de petróleo, não está tendo tão ganho, os ganhos não estão sendo tão expressivos nas ações de Petrobras, justamente por causa dessa notícia aqui. Olhando hoje para pagamentos de dividendos, né? Então Petrobras aqui vai fazer a Datacom hoje, ó, dia 1º de junho, é a data para você estar posicionado até o fechamento das negociações, né? Então vai ser duas parcelas aqui de 35 centavos por unidade de ação, tanto as ações Petri 4 e as ações também Petri 3. É o mesmo valor,
tem que tirar lá na fonte a retenção do imposto de renda, que é de 17,5%. Aí você já recebe o valor líquido, né, retido na fonte, já retém lá os 17,5%, que é o imposto de renda aqui sobre JCP. A primeira parcela vai pagar no dia 20 de agosto e a segunda parcela para o dia 21 agora de setembro. Então tá aqui os pagamentos, os próximos pagamentos de proventos aqui de Petrobras. Saindo de Petrobras, a gente fala um pouquinho de Vale, né? A mineradora Vale também, a gente observa que vem caindo, né, devido às questões ali do minério de ferro. A Vale, inclusive, a gente vai trazer em breve, estamos devendo um conteúdo aí sobre as expectativas, né, de dividendos que está chegando. Ela anuncia geralmente ali em agosto, né, tem Datacom dela, e também de Bradespar, né? Vamos falar dessas duas ainda e fazer uma projeção de dividendos interessante para você que tem tanto aqui as ações da Vale e também as ações de Bradespar. A gente observa que ela está recuando, ela bateu a máxima dela nas últimas 52 semanas, chegou a R$ 91,62 e agora aqui você vê nessa região de queda, quase 2%, vem caindo aqui próximo de R$ 81 as ações aqui da mineradora. Quando a gente olha os dividendos da Vale, né, teve aqui o último pagamento, ela pagou no mês de março, ó, teve dividendos e JCP aqui, 1,56 JCP e 76 centavos de dividendos. O próximo anúncio, pelo histórico dela, deve acontecer em agosto e ela vai pagar em setembro agora. Então, lá para agosto, ela anuncia Datacom. O ano passado foi R$ 1,89 na forma de JCP. Nós já temos o material, só estamos esperando um pouquinho para analisar a questão do fluxo de caixa da companhia e também a expectativa aí para fazer a projeção. Então, assim que tiver tudo pronto, a gente vai trazer para você a projeção aqui de dividendos de Vale e também de Bradespar. Seguindo aqui, a gente fala agora um pouquinho do Banco do Brasil, né? Banco do Brasil também é uma oportunidade aí, mas no cenário atual precisamos ter muita atenção. E essa notícia aqui traz um alerta muito significativo para essa gigante também da Bolsa, aqui a respeito da inadimplência que vem crescendo no agronegócio, segundo mostra aqui o Serasa, né, que é aquela amostragem ali de monitoria de inadimplência que o Serasa faz, tanto para a pessoa física e também o Serasa faz para a CNPJ. Então, aqui o foco maior aqui é realmente o CNPJ, mas temos também pessoa física envolvido nesse aumento aqui diretamente ligado ao crédito rural aí que o Serasa mostra. E o Banco do Brasil é o que aparece como mais afetado, segundo os dados do Serasa. A instituição aqui é a que está mais exposta a esse aumento aqui da inadimplência no agronegócio, ou seja, vai pressionar os próximos meses também o balanço do Banco do Brasil, que já não está bom e deve continuar ruim em 2026, né? Que nem falamos já algumas vezes, importante estar sempre refrisando, é a questão da oportunidade. Existe a oportunidade no Banco do Brasil, agora no curto prazo, mas você precisa entender que quedas podem surgir ainda, né? Justamente por causa disso aqui, ele vai ter que continuar ali aumentando as suas provisões para esse tipo de perda por inadimplência. Então o banco vai continuar aumentando as provisões e os balanços em 2026, começo também de 2027 ainda devem ser desafiadores aqui para a companhia. Quando a gente olha hoje o detalhe, a inadimplência aqui rural está concentrada nas dívidas, né, contraídas diretamente às instituições financeiras, e quem está sendo mais afetado aqui é o Banco do Brasil. É claro que tem outros bancos, mas a maior exposição ao crédito rural é aqui do Banco do Brasil, segundo dados que o Serasa vem apresentando. Outro ponto também é a questão, né, do crescimento da inadimplência. Aqui é um ponto também já atenção, que desde 2024, né, segundo aqui os dados do Serasa, desde do final de 2024, vem aumentando, né, a inadimplência, principalmente pelos efeitos ali de combustíveis. Eles trazem alguns detalhes também, fertilizantes, então não é de agora que essa inadimplência surgiu. Ou seja, desde 2024, o Serasa aponta que existem dados de crescimento, né? E o Banco do Brasil, você sabe, né? Demorou um pouco, né? A gestão demorou
para tomar uma atitude para resolver ou minimizar a situação. Acabou estourando, né, nos últimos balanços, você está vendo aí as quedas fortes no desempenho de rentabilidade por questões de perdas, né, e maiores provisões. Então não é de agora, segundo os dados do Serasa, isso aqui vem desde 2024, ali final do ano de 2024, o Serasa já estava mostrando, ou seja, o banco tem condições, né, o banco tem ferramentas para acessar esses dados de inadimplência e tomar uma decisão. Acabou esperando muito e agora você tem o resultado aí impactando diretamente, né, as ações do Banco do Brasil, que é uma oportunidade, mas no cenário atual é um modelo de cautela, né? Precisa ter cautela, senão você vai comprar ainda na região dos R$ 20 que ele está ali, mas pode cair mais também devido a essa amostragem de inadimplência que deve continuar resiliente aí nos próximos balanços. Quando você olha hoje para a cotação, né, do Banco do Brasil, está aqui, região dos R$ 20, né? A mínima bateu R$ 18,12 nas últimas 52 semanas. Então, o cenário do Banco do Brasil é esse. Não tem muita oportunidade, principalmente para o longo prazo. Precisa resolver hoje essa questão da inadimplência, que não é simples, não é fácil de resolver. Conforme as taxas de juros continuam por períodos maiores e mais alto, pressionado principalmente pela inflação, os gastos também do governo que ajudam a manter os juros elevados, não é só a demanda, né? Não é só ali aquele consumo que aumenta a inflação, existe uma mão do governo também, conforme eu vou gastando mais, o governo vai inflando e ele precisa manter as taxas de juros elevadas para atrair justamente o investidor, né, que compra ali os títulos do governo e paga, né, os bônus de juros altos. Então, para o governo continuar gastando juros altos é interessante. Já para o Brasil, para o cidadão, para a população e principalmente aqui para as empresas, os juros altos não é um bom negócio, né? Acaba prejudicando muita empresa. Então, por isso, não é só a questão da demanda, né? Não é só isso que gera inflação e nem juros altos. É o gasto excessivo do governo em ocasiões que não existe, né, o retorno para a população. Se investisse de forma correta, em educação, saúde, segurança, não teria que aumentar os gastos, né, de forma muito desordenada para setores e também fazendo outros tipos de alocação. Então isso aqui é importante, vai refletir aí essa inadimplência nos próximos balanços do Banco do Brasil e você que investe, você que tem aqui as ações, precisa ficar bem alerta a respeito disso. E para finalizar, temos aqui pagamentos também de proventos, né? Hoje, dia 1º de junho, tem Datacom. O banco vai pagar aqui também JCP, 5 centavos, dia 11/6, e também outra parcela de 8 centavos. Também tem que tirar na fonte a retenção do imposto de renda, que é 17,5%. Dividendos, proventos pouco, né? Esses pagamentos aqui do Banco do Brasil já foram melhores, mas agora pelo cenário está pagando pouco provento, pouco dividendo e deve continuar. Em 2026, os dividendos devem ser menores em relação aos anos anteriores. Mas, assim que surgir novidade, a gente vai falar, trazer para você que acompanha o nosso canal. Então falamos nesse conteúdo de 3 gigantes, né? Banco do Brasil, a gente viu ali um cenário um pouco mais crítico, né? A questão da inadimplência, juros altos, né? Vão pressionando principalmente o segmento do agronegócio. Falamos de Petrobras, né? Apesar do petróleo em alta, a companhia não está conseguindo crescer muito hoje pelas questões mais estruturais e internas. E também da mineradora Vale, que está caindo na data de hoje devido às questões de minério de ferro, mas vamos trazer em breve, falar dos dividendos que Vale deve anunciar em agosto, também de Bradespar, que é a holding que investe diretamente na mineradora Vale. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte, deixa o like também, que é importante, deixa os comentários, nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço!